Então, olá pessoal, professor Christian Pires, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Primeiro, queria agradecer a todos pela boa repercussão que teve o último vídeo, né, das atividades do terceiro ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e no decorrer deste ano teremos várias atividades complementares, como a do terceiro e como essa que iremos apresentar agora. Espero ajudar nessa fase difícil que a educação tem enfrentado, ok? Então vamos lá. Essas atividades complementares serão em relação ao PET 1 da semana 1 do segundo ano de matemática. Como as anteriores, serão atividades semelhantes. Então vamos lá. O eixo temático estudado então será números, contagem e análise de dados, funções elementares e modelagem. Tema tópicos, potência de 10 e ordem de grandeza, função do primeiro grau, plano cartesiano. Então, aqui ele vai especificar melhor, né? Será notação científica, sistema de equações e função do primeiro grau. Sistema de equações e função do primeiro grau é bem típico de matemática mesmo, mas notação científica, assim como também função do primeiro grau, aparece muito nas outras áreas, né? Tanto em química quanto ciências e física. Então, cara, estudante, nessa semana você vai analisar situações envolvendo potências, plano cartesiano e funções. A matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos, como também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens, Descartes. Então, mostrando aí a importância da matemática. Recapitulando, aqui faz uma breve menção ao que seria o conteúdo. Quando vamos resolver problemas que envolvem quantidades numéricas e que geralmente recorremos ao uso de equações para representar tais situações, devemos considerar mais de uma equação simultaneamente, o que depende dessa forma da elaboração de sistemas. Então, é quando a gente tem duas condições que geram duas equações distintas, mas com as mesmas variáveis. Vários problemas matemáticos podem ser solucionados utilizando sistemas lineares. Linear se entende equações de primeiro grau, tá? Onde o expoente do x não aparece porque ele é exatamente 1. Para isso, devemos entender os elementos de um sistema linear, quais métodos utilizar e como determinar sua solução. A solução de um sistema linear é todo o conjunto ordenado e finito que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema. O conjunto ordenado quer dizer que a ordem que se apresenta a solução importa. A solução 2 e 3 vai ser diferente da solução 3 e 2, que é de acordo com cada variável. E finito porque não teremos, nesses casos, soluções infinitas, né? A quantidade de elementos do conjunto solução sempre é igual ao número de incógnitas do sistema. Ou seja, se você tem duas incógnitas no seu sistema, x e y, você necessita de duas equações, pelo menos, para conseguir resolver esse sistema. Se você tem 3x, y e z, por exemplo, necessitaria de 3 equações, e assim por diante. Geralmente a gente costuma utilizar apenas com 3 equações, né? Em alguns casos com mais, aí faz escalonamento, que é outra área, né? Um pouquinho mais aprofundado. Aqui ele dá um bom exemplo de situação que envolve sistema, porque nesse caso aqui, uma aluna está vendendo bombom. Uma coisa bem típica de escola, né? Então, a Júlia fabrica bombons de chocolate para vender. Para comprar todos os ingredientes, ela possui R$450. Os ingredientes essenciais para fabricar um bombom grande custam R$5. E para fabricar um bombom pequeno, R$3. Júlia planeja fabricar 100 bombons. Qual é o sistema de equações que modela a situação descrita? Então, primeiro, aqui vai ter duas situações. Primeiro, que ela tenha à disposição para gastar apenas R$450. E segundo, que com isto, ela deseja produzir 100 unidades. Então, ela tem que gastar determinada quantia e produzir determinada quantidade. E para isso, ela tem que levar em consideração que os bombons grandes custam R$5 e os pequenos R$3. Então, uma situação de sistema, certo? Como montar essa equação? Aí aqui na resolução que tem no PET, ela considerou o x sendo bombom grande e o y sendo bombom pequeno. E assim as seguintes equações. Primeiro, o custo do bombom grande é R$5. Então, a cada bombom grande, esse custo meu vai variar de 5 em 5, ou seja, 5x. E a cada bombom pequeno, o meu custo varia de 3 em 3, então 3y. Somando os dois custos, de bombons grandes e de bombons pequenos, eu preciso gastar apenas
450. E somando a quantidade dos dois, preciso ter 100 unidades. Então, aqui embaixo gerou esse sistema. 5x mais 3y igual a 450 e x mais y igual a 100. Aí a resolução. Utilizou o método de substituição, porque ela poderia ter somado também, mas teria que ter multiplicado primeiro uma das equações. Utilizou o método de substituição. Você isola uma das variáveis, no caso aqui ela isolou a variável x, da segunda equação, porque era mais fácil. X mais y igual a 100, então eu vou falar de maneira prática até, tá? Passa o y para o outro lado e troca o seu sinal. Então ficaria 100 menos y, porque o y do lado esquerdo estava positivo. Aí então ela isolou o x e depois substituiu ele na outra equação, na equação de cima, que você tem que isolar em uma e substituir na outra. Seja qual for, tá? Poderia ser na de cima, isolada e substituir na de baixo, tanto faz. Aí na de baixo, então, era 5x mais 3y igual a 450. No lugar de x, agora apareceu 100 menos y. Por que é importante colocar o parênteses? Porque o 5 multiplica o x, porém o x agora passa a ser dois termos, o 100 e o y. Então o 5 tem que multiplicar os dois, por isso do parênteses. E aqui a gente fala o que a gente costuma dizer em sala de aula de chuveirinho. 5 vezes 100, 500. 5 vezes menos y, menos 5y. E o resto da equação. Mais 3y igual a 450. Aqui ela resolveu primeiro o y, né? Menos 5y mais 3y daria menos 2y, igual a 450 menos 500. Então ficaria menos 50. Então teria menos dos dois lados. Aí você ou multiplica tudo por menos 1, ou divide por menos 1, tanto faz. Mas ela aqui já colocou de maneira direta. Então ficou 2y igual a 50. Você divide os dois membros por 2, ou, como a gente costuma dizer, passa o 2 dividindo, y igual a 25. Substituindo esse valor de y na equação, x igual a 100 menos y, que é a equação que ela já tinha isolado, né? Se obtém, então, que o x é 100 menos 25 igual a 75. Então, observa aqui que ela já utilizou a que ela já tinha isolado. Se ela não tivesse isolado, tivesse feito pelo método de adição das equações, tá? Aí ela teria que substituir em uma das equações, mas tanto faz, o resultado daria o mesmo, ok? Então vamos continuar. Olha, aqui eu vou dar só uma breve explicação sobre o que foi feito no slide anterior. Tinha a equação x mais y igual a 100. Toda equação com uma igualdade, o bom de você entender ela é como uma balança de dois pratos, em equilíbrio. Quer dizer que um membro é igual ao outro, você pode interpretar que existe uma balança ali ao meio, onde está o sinal de igual, e essa balança está equilibrada. Aí o que acontece para a gente resolver essa equação, né? No nosso caso aqui, a gente queria deixar o x isolado, queria que do lado esquerdo tivesse apenas o x. Então, a gente tem um mais y do lado esquerdo. O que a gente deve fazer? A gente faz de maneira prática, a gente fala assim, passa o y para o outro lado e inverte o seu sinal. Porém, isso sim é uma forma prática de entender, mas não é bem o que acontece. Se eu tenho uma balança, né, ela está em equilíbrio, se eu faço a mesma coisa de um lado quanto do outro, ela permanece em equilíbrio. Se eu adiciono a mesma coisa dos dois lados, se eu subtraio a mesma coisa dos dois lados, se eu multiplico ou divido, se eu faço a mesma ação matemática dos dois lados, a minha igualdade permanece. E é isso que a gente faz na verdade. Então, se eu queria isolar o y, o x, na verdade, se eu queria eliminar o y e eu tinha mais y, eu vou subtrair y dos dois lados. Então, eu vou fazer menos y do lado esquerdo, menos y do lado direito. A minha igualdade permanece. E depois, então vai restar apenas o x, porque ficou mais y menos y. E do lado direito vai ficar o 100 menos y. Então, eu cheguei à equação de x igual a 100 menos y, que é o que a gente tem lá no final, tá? Então, só para a gente entender, quando a gente fala assim, passou para o outro lado, né? Na verdade, você não passou para o outro lado, você somou as mesmas unidades dos dois lados, eliminou depois, e depois chegou ao resultado de fato. Você pode fazer de maneira prática, continuar fazendo do jeito que você está acostumado, mas é bom você entender o que você fez nesse caminho, tá? Então, vamos continuar. Então, vamos às atividades. O vírus que está provocando essa pandemia é extremamente pequeno. Seu tamanho é estimado em 120
nanômetros. Para se ter ideia deste tamanho, observe na tabela abaixo onde fica a casa dos nanômetros. E lembre-se que a cada casa para a direita, o número é dividido por 10. Então, aqui eu vou apresentar a casa, tá? Ó, então, a tabelinha, e eu fiz uma relação de números e medidas, tá? Para a gente entender melhor. Então, aqui, a de cima é a relação das classes, de ordem e tal, que a gente estuda lá no primário. Então, a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e assim por diante, para a esquerda. E depois da vírgula, digamos assim, né, da parte inteira, começa a parte decimal. E vem os décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo e assim por diante também. Associando essa relação numérica à relação de medida, como a nossa unidade básica nos números é a unidade inteira, da medida vamos colocar, no caso aqui de medida de comprimento, o metro. Então, a cada unidade a gente associa o metro. Então, décimo vai ficar associado a decímetro, centésimo associado a centímetro, milésimo associado a milímetro. Então, milímetro, a gente tem uma ideia melhor de milímetro, né? Já é bem pequeno, seria aquele risquinho menorzinho da régua. A distância de um risquinho menorzinho da régua até o próximo, né? Agora, vamos ver onde fica nanômetro. Nanômetro fica lá na casa de bilionésimo. Para a gente ter ideia, então, o tamanho que é este vírus, ok? Então, como disse aqui, ele tem 120 nanômetros. Então, o zero do 120 deve ficar na casa dos nanômetros. Beleza? Então, esse número seria 0,000000120 nanômetros. Grave isso. Continuando. Por outro lado, o diâmetro médio de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4 metros. Essa informação também foi dada no PET oficial. Sendo assim, para se ter uma melhor noção do tamanho desse vírus, o diâmetro médio do fio de cabelo é quantas vezes maior que esse vírus. Então vamos lá, pensar que a gente tem aqui o diâmetro do fio de cabelo. Esse diâmetro, né, imaginário, quantos vírus iriam caber ali dentro? Se a gente fosse colocar eles assim, tipo um pontinho, dentro do diâmetro do fio de cabelo. Para a gente fazer isso, né, a gente vai ter que fazer uma divisão. Então vamos. Ó, primeiro, passamos a medida do vírus para a notação científica. Aí, nesse caso aqui de notação científica, eu quero explicar uma coisa. Eu vi alguns vídeos sobre esse PET, e teve gente que colocou assim que a notação científica, geralmente ela vem um N maiúsculo, vezes 10 elevado a N. Aí já não é muito bom, porque o N, geralmente a gente costuma utilizar ele para números naturais, né? Então você vai dar a entender que é 1, 2, 3 e assim por diante. Não é nem no primeiro, nem no outro N, tá? O primeiro N, o N maiúsculo, que é o que vai multiplicando, tem alguns lugares que coloca um Azinho. Eu prefiro o A. Ele tem a definição de quais números que ele pode assumir. E eu vi algumas definições tipo 0 é menor que A, que é menor que 10. O menor que 10 tudo bem, porque esse primeiro número da nossa notação científica não pode ser 10. Ele pode ser 9,99999, mas não pode ser exatamente 10, tá? Ele não chega ao 10. Agora, o primeiro número não. Porque quando você coloca que 0 é menor que A, 0,1 poderia ser o A, 0,2, 0,5, assim por diante. Mas não pode estar em notação científica. A notação científica começa a partir do 1. Então, o número é 1, alguma coisa, tá? Nem que seja 1,0, mas é a partir do 1. Então, esse jeito de expressar a notação científica está errado. Então, para ser notação científica, o número primeiro que vem ali antes da base 10, ele vai ser um número de 1 até 10, mas excluindo 10, ok? Menor que 10. Então, vai ser 1 vai ser menor ou igual a esse número que é menor que 10. Agora, o 10 elevado a n. Esse 10 elevado a n também dá a entender que esse n pode ser natural, né? Pode ser, mas também não pode não ser, porque ele pode ser negativo. Então, é um número inteiro que está ali em cima do 10, ok? Então, pode ser menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, 10 e assim por diante. Mas pode ser positivo e negativo. Mas não vai ser com número com vírgula. Então, vai ser um número inteiro. Então, vamos lá. Ó, então, a gente tinha lá
os 120 nanômetros, que de forma decimal é desse jeito aí, 0, instantão de 0 e o 120. Como que isso vai ficar, então, na forma de notação científica? Isso que a gente vai entender aqui, ó. Como a notação científica tem que ser a partir do 1, então a minha vírgula vai ter que andar até o número ficar dessa forma. Então, quanto que ela vai andar? Andar, assim, é um jeito de falar, né? Para a gente entender. Ó, então ali, a vírgula está depois do primeiro zero, considerando da esquerda para a direita. Então, vai andar uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, então, a vírgula vai precisar de vir até entre o 1 e o 2. Ela não pode ser antes do 1, porque o número precisa ser maior ou igual a 1. E ela não pode ser depois do 2, que daria 12, e o número tem que ser menor que 10. Então, a vírgula vai ficar ali, 1,2. Então, quantas casas eu andei? 7. E por isso, vezes 10 elevado a menos 7. Okay? Então, esse 10 aí é para controlar as casas que você andou, digamos assim, com a vírgula, tá? E se você multiplicar 1,2 vezes 10 a menos 7, tem que voltar no número que era antes. Então, eles têm o mesmo valor, né? Apenas formas diferentes de você escrevê-los. A notação científica veio justamente para isso, né? Para escrever números muito grandes ou números muito pequenos, né? Utilizados no campo científico. Então, vai ser negativo, né? Porque a gente fez aqui, a gente aumentou o número, né? Então, eu gravo geralmente dessa forma, né? Quando você está aumentando o número na notação científica, o expoente é negativo, que depois tem que diminuir o número de volta. E vice-versa. Então, continuando. Agora, efetuamos a divisão pedida. Então, qual vai ser essa divisão? Nós vamos dividir o diâmetro do fio de cabelo pelo tamanho do vírus. Então, 1 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,2 vezes 10 a menos 7. Lembrando que fração também pode ser uma divisão, né? Primeiro, vamos dividir 1 por 1,2. Então, vou fazer por partes. Eu vou deixar as bases 10 de lado por enquanto, mas vou dividir os números que estão antes delas. Então, dividir 1 por 1,2. Fazendo isso ali no papel, né, digamos assim, daria essa operação. Ficaria 100 dividido por 12, no final daria 0,83333, vai dar uma dízima, tá? Uma dízima periódica. Esse 3 aí vai repetir infinitamente. Se você não tem dúvida nessa divisão, você pode pausar o vídeo agora e seguir um pouquinho adiante. Que agora eu vou explicar essa divisão. Vou aproveitar esse gancho, né? Porque não adianta muito você entender tudo de notação científica se você não conseguir fazer uma divisão, né? Com números decimais, que vai envolver muito. Então, vamos lá. Ó, então, temos 1 dividido por 1,2. Isso vai resultar nessa divisão. Só que acontece tanta coisa nessa divisão, assim, conceitos matemáticos, e o professor costuma geralmente, por ser mais fácil, eu confesso que explicar algumas coisas assim. Primeiro você igualar as casas. Igualar as casas quer dizer que era 1 dividido por 1,2, então você vai colocar um 0 no 1, vai virar 10, e aí você tira a vírgula, aí vira 12. Mas assim, é maneira prática, né? Mas o que aconteceu no meio disso tudo, né? E depois ainda, o 10 não divide por 12. Então, você aumenta um 0 no 10, ele vira 100, e passa um 0 lá no quociente, vira 0, ok, de maneira prática está ótimo, mas e matematicamente? O que aconteceu no meio disso tudo, né? Vamos dar uma analisada. Ó, primeiro, vai utilizar o conceito de frações equivalentes. É porque, assim, a divisão envolve muita coisa, tá? Por isso que ela é complexa. 1 dividido por 1,2, lembra aquela questão que a gente falou da equação, que se a gente fazer a mesma coisa nos dois lados, a equação permanece a mesma? Em divisão, a gente pode ter o mesmo raciocínio. Se você divide um número pelo outro, aí você vai e multiplica esse número por qualquer outro, mas multiplica também esse pelo mesmo número. O resultado da divisão continua o mesmo. Então, aqui, ó, 1 dividido por 1,2, se eu multiplicar os dois números em cima e embaixo por 10, o resultado vai continuar o mesmo. Então, 1 vezes 10 dividido por 1,2 vezes 10. Isso é igual a 10 dividido por 12. Ou seja, 1 sobre 1,2 é uma fração equivalente a 10 sobre 12. Tem o mesmo quociente se eu dividir, tá? Numerador por denominador. E é isso que a gente faz quando a gente fala assim, ó, iguala as casas e tira a vírgula. Na verdade, você está fazendo uma fração equivalente, tá? Para fugir do decimal. Então, melhor do que dividir 1 por 1,2, porque 1,2 é decimal,
É eu dividir 10 por 12, mas é esse critério aqui que a gente usa. Agora vamos ao próximo passo, porque até aqui então o 10 não daria para dividir em 12 partes iguais inteiras, né? Porque você tem 10 coisas, seja elas quais forem. Aí você quer dividir em 12 partes inteiras iguais. Não vai dar nenhum inteiro para cada, concorda? Vamos ver o que acontece agora. Trouxe novamente aquela tabelinha, tá? Dos números. Simplesinha lá, dezena, unidade, décimos e assim por diante. O nosso 10 é 10 unidades, correto? Então o lugar dele está aqui na tabela. Ó. O zero fica na casa das unidades. E a gente viu que a gente quer dividir em 12 partes iguais, mas não daria nenhum inteiro para cada. Então o que a gente faz? Se não dá nenhum inteiro, a gente passa para a casa da direita. Então vamos ver. Ah, não dá nenhum inteiro, mas quantos décimos que dá? Ué, quantos décimos a gente tem? Bom, se a gente tem 10 unidades inteiras, cada unidade inteira no sistema decimal, ela pode ser dividida em 10 décimos. Então, se eu tenho 10 unidades, cada unidade vai virar 10 décimos, eu vou ter 100 décimos agora. E é daí que aparece o meu zero, que a gente fala lá em cima, tá? Na verdade, você está transformando 10 unidades em 100 décimos, que é a mesma coisa. Se eu quisesse colocar outro zero, 1000 centésimos também é igual a 100 décimos, que é igual a 10 unidades, que é igual a uma dezena. Então, a gente está só mudando o jeito de escrever o número, tá? Dependendo da casa em que ele está. E aí, a gente tem essa fração equivalente aqui, ou divisão equivalente. 10 unidades dividido para 12 partes iguais é a mesma coisa de eu dividir 100 décimos para 12 partes iguais também. Mas agora, então, quando a gente vai fazer a divisão, o 100 não está mais como unidades inteiras, né? Nesse caso aqui, seria uma ideia de 100 décimos. Então, por isso que no quociente a gente passa para 0, porque a gente vai começar a divisão na casa dos décimos, ok? Se você colocar um 8 ali, em teoria seria 8 inteiros, mas o 100 seu não é inteiro mais, eles são décimos. E por isso a divisão começa na casa decimal. Aí, para não ficar vazio na casa dos inteiros, da unidade, você coloca um 0 e passa a vírgula, que é onde separa a parte inteira da parte decimal. E aí segue por diante, tá? A divisão. Ah, mais um detalhe. Costuma-se falar assim, ah, vai dar uma dízima porque vai sobrar 4 toda a vida, né? A gente fala desse jeito. Ó, mais ou menos, tá? Quando você faz a primeira divisão aqui, ó, lembrando, o nosso 100 aqui eram 100 décimos, né? O 8 aqui é décimos, então aqui daria 96 décimos. Então sobrou 4 décimos. Quando sobra esse outro 4, observa que ele já não é mais na casa dos décimos. Esse 4 aqui já é centésimos. E depois 4 milésimos. E assim por diante, tá? Esse 4 então não é bem só um 4. Cada hora vai sobrar um 4, mas andando uma casa à direita, ok? Então, agora sim, vamos continuar o nosso exercício. Então, agora damos sequência à divisão. Então, 1 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,2 vezes 10 a menos 7, deu 0,833, sendo periódico no 3, tá? Uma dízima periódica. Esse sinalzinho em cima do 3 quer dizer que ele vai repetir infinitamente. Vezes 10. Agora, a definição que a gente tem de subtração com potências de mesma base, né? Ó, o 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 7. É a mesma base, a base é 10. Então, você subtrai os expoentes. Ó, subtrai os expoentes. Então, vai ter um sinal de menos no meio dos expoentes. Não confundam os sinais. Então, vai ficar, eu fiz aqui de maneira não direta para ficar mais fácil de entender. Vai ficar o expoente do de cima, que é menos 4, menos, esse menos aqui, então, é o da definição, tá? Porque você subtrai, então, esse menos, o expoente do de baixo, que é menos 7. Então, aqui você vai ter uma multiplicação de sinais, menos vezes, menos não fala com, tá? Porque o com atrapalha muito a entender. Então, vai ficar menos vezes menos, vai resultar em menos 4 mais 7. E aqui você faz uma soma de números inteiros, menos 4 mais 7, eu vou ter 0,833, com o 3 sendo uma dízima periódica, além do 3, né? Vezes 10 elevado a 3. Isto é a mesma coisa que 0,833 vezes 1000, né? Que 10 elevado a 3 seria 1000.
Aí a gente vai utilizar o mesmo critério ali da vírgula. Ó. Quantas casas que a gente vai ter que deslocar com a vírgula? E primeiro, o 3 é positivo, então vou deslocar a vírgula para a direita, tá? Vou aumentar o número, não diminuí-lo. Então a gente vai deslocar a vírgula uma casa, 2, 3. Então a vírgula vai passar para depois do segundo 3 aqui. Agora um detalhe. Se não fosse periódico, uma dízima periódica, depois do 3 aqui seria o 0, né? Que a gente costuma colocar. Tipo, 2 é igual a 2,0. Sempre depois de um número você pode pôr o vírgula e colocar um 0 lá, né? De um número inteiro. Mas aqui não, porque é uma dízima periódica. Então depois de um 3, o que tem? Tem outro 3. E depois desse outro 3, tem outro 3. E aí tem esse detalhe, ó. Então aqui o resultado seria 833,3 e o 3 aqui novamente com a barrinha, porque ele vai repetir infinitamente, ok? Não, isso aqui não vai ser levado em consideração porque o exercício pediu aproximadamente, mas é bom entender por que apareceu esse 3 aí. Portanto, o diâmetro médio de um fio de cabelo é aproximadamente 833 vezes maior que o vírus da doença Covid-19. Então, olha para você ver o estrago que esse vírus está fazendo aqui na sua sociedade e o tamanhozinho que ele é. Número 2. Sobre dois números distintos, o triplo do número maior mais o sexto do número menor é igual a 24. Ao mesmo tempo que o dobro do número maior menos o quádruplo do número menor resulta em 36. Qual é o resultado da soma desses dois números? Aqui é sistema envolvendo linguagem algébrica. Então, vai te dar um texto, né? E você vai interpretar esse texto de forma algébrica, para montar o seu sistema. Nesse caso aqui, eu costumo ir por partes, para ficar mais fácil. E tem, assim, uma questão de escrever também, tá? Na escrita que eu vou explicar lá no exercício número 5. Mas aqui eu fiz da maneira que eu acho mais correta. Então, vamos por partes. Resolução. Então, primeira coisa, dois números distintos. Em linguagem algébrica, posso chamar de x e y. Se são distintos, quer dizer que um tem que ser maior ou menor que o outro. Então, eu coloquei o x sendo maior que y, só por definição. O triplo do maior. Se meu maior é x, então eu vou ter 3x. Mas, eu estou seguindo ali o enunciado, você vai fazendo por partes. Então, sinalzinho de mais. O sexto do menor. O menor é y, então 6y. É igual a 24. Igual a 24. Ao mesmo tempo. Então, aqui me deu a ideia de sistema, tá? Que são as duas equações ali tendo que funcionar ao mesmo tempo, digamos assim. Então, sinalzinho de sistema. Chave, né? O dobro do número maior, o número maior é o x, então 2x, menos, sinalzinho de menos, o quádruplo do número menor, que é o y, então 4y. Resulta em 36, que é equivalente a igual a 36. Aqui eu montei meu sistema, ó. Então 3x mais 6y é igual a 24, dentro da chave, que é um sistema, e a outra equação 2x menos 4y é igual a 36, que é o sisteminha que eu montei, ok? Como resolver esse sistema? Eu não vou utilizar aqui o método de isolar, porque o de isolar é bom quando você tem uma equação onde não tem coeficiente. Igual a gente tinha naquela lá do exemplo do PET, que era só x mais y. Não tinha um número multiplicando nem o x nem o y. Agora, nesse caso aqui, a gente tem, ó. Aí fica meio chato de fazer por isolamento, tá? Eu, particularmente, não gosto. Então, eu vou fazer por adição. Adição, ou subtração, como você preferir, você vai adicionar ou subtrair as duas equações, uma com a outra, de maneira a eliminar uma das variáveis, para assim, então, conseguir achar ela e depois achar a outra. Porém, para eliminar, você tem que ter o oposto de uma variável na outra equação. O que é o oposto? Se eu tenho 6y em uma, tem que ter menos 6y na outra. Aí eu elimino, né, quando eu estou fazendo adição. E nesse caso aqui, observa que a gente não tem por enquanto. Eu tenho 3x, 2x e tenho 6y positivo e menos 4y. Aí eu tenho várias opções de como eu chegar a esse oposto. Primeira que eu escolhi particularmente. Eu quero explicar o seguinte. Como eu disse, a equação funcionando como uma balança, se eu multiplicar pelo mesmo número dos dois lados dessa balança, a igualdade permanece. Então, eu posso fazer isso. E aqui, eu utilizei de forma conveniente multiplicar de cima por 2 e a de baixo por menos 3. Ó, por quê? Quando eu multiplicar de cima por 2, eu vou ter 6x positivo. Então, na de baixo eu tenho que ter um 6x negativo para eu conseguir eliminar os dois. Então, eu vou multiplicar de baixo por menos 3, porque eu já tenho 2 lá, né, no x.
Então, 2 vezes 3x, 6x. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. E multiplica as demais. Um detalhe que eu fiz aqui, eu coloquei entre parênteses as duas primeiras equações, tá? A gente não costuma fazer isso no caderno, pelo menos meus alunos eu sei que não costuma fazer. E a gente, mas assim, não que vai ficar totalmente errado, né? Mas, se você colocar entre parênteses, não fica errado, fica mais certo, digamos assim, e te ajuda a lembrar que esse 2 e o menos 3 tem que multiplicar toda a equação, inclusive os resultados. Geralmente o aluno esquece o resultado. Então aqui a gente vai fazer o chamado chuveirinho, né? Multiplicar o 3x por 2, o 6y por 2 e o 24 por 2. A mesma coisa embaixo. 2x vezes menos 3, menos 4x vezes menos 3, 36 vezes menos 3. O resultado, 6x mais 12y igual a 48. Então foi 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 6y, 12y, 2 vezes 24, 48. Embaixo, menos 3 vezes 2x menos 6x, menos 3 vezes menos 4y, mais 12y, que aí teve a multiplicação dos sinais, e menos 3 vezes 36, menos 108. Aí agora eu consigo eliminar uma das variáveis se eu somar elas, ó, porque eu tenho o 6x positivo em cima e o menos 6x embaixo. Então eu posso adicionar as duas, ok? Fazendo isto, adicionando as duas, ó, no caso aqui, eu ainda fiz diferente. Espera aí que eu vou te explicar agora. Eu iria subtrair as duas, mas subtraindo ele iria eliminar o y. Mas como eu achei primeiro foi o y, então eu vou adicionar, tá? Eu corrigi aqui, ó, tem um sinalzinho de mais aqui nas duas equações. Então eu vou adicionar as duas. 6x mais 6 mais menos 6x, então vai eliminar, né, o x, e 12y mais 12y, 24y. 48 mais menos 108, menos 60. Agora eu vou pegar só essa de baixo, então, que agora eu eliminei, né, a variável x e vou achar a variável y. Dividindo, então, os dois membros por 24, ou passando 24 dividindo, né, de maneira prática, eu vou ter y igual a menos 2,5. Então, agora eu já tenho a variável y encontrada seu valor. Agora, basta eu substituir em qualquer uma das outras equações para encontrar a variável x. Aí você pode escolher qualquer uma, tá? Desde a primeira lá, as outras demais quando você multiplicou. Pode ser que for mais fácil. Eu escolhi, então, a primeira, ó, que eu tinha 3x mais 6y igual a 24. Então, o meu y passa a ser menos 2,5, substituir, multiplica aqui. Então, eu vou ter 3x menos 15 igual a 24. Esse menos 15 é o 6 vezes menos 2,5. Soma 15 dos dois lados, ou passo 15 para o outro lado e troco o sinal, como você preferir. 3x igual a 39. Divide os dois membros por 3, ou passo 3 dividindo, x igual a 13. Ok? E assim consegui achar as duas incógnitas, né? O x vale 13 e o y vale menos 2,5. Aí outro detalhe. Lá no exercício não pediu exatamente os valores, né, de x e y, pediu a soma, né, que foi semelhante ao do PET. Aí agora é necessário, então, fazer a soma. Então, x mais y é igual a 13 mais menos 2,5, que é o valor de y. E isso igual a 10,5. E assim a gente chegou à resposta, ok? Agora uma complementação. Essa forma aqui de colocar o sistema, né, tem ficado muito divulgada nas redes sociais, mas dessa forma aqui, que os alunos gostam bastante, né? Então, eu fiz aqui uma comparação. Se eu tenho 3x, sendo x flor, poderia colocar 3 flores, mais 6y, sendo y uma tartaruguinha. Então, coloquei 6 tartaruguinhas, né? É igual a 24. Então, embaixo ficaria apenas 2 flores, menos agora 4 tartaruguinhas, que seria igual a 36. Sendo isso verdade, quanto que seria uma flor mais uma tartaruguinha? É o que a gente achou, né? Que seria, então, 10,5, ok? Fica também aí a opção. Continuando. Sabendo que os pontos 4,-11 e menos 2,13 pertencem ao gráfico da função f de r em E, definida por f de x igual a x mais b, a diferença entre o valor de b e o valor de a é. Ó, então aqui vai utilizar
a matéria de função linear, função afim no caso, junto com plano cartesiano e junto com o sistema. Então, resolução. Então, primeiro vamos entender, a gente tem esses dois pontos que eles pertencem a essa função. Então, sempre a primeira coordenada é o x. E esse x vai implicar que a segunda coordenada, nesse caso, o nosso y, ou no caso da função o f de x, que o f de x ele determina o y no plano cartesiano, né? Então, o que isso quer dizer? Que quando o x nessa função foi 4, o y, ou o f de x, foi menos 11. E quando foi menos 2, o resultado foi 13. Assim, a gente monta sistemas. A nossa função afim é ax mais b. Trocando ela de lugar, ax mais b é igual a f de x. Trocando o f de x por y, então eu tenho que ax mais b é igual a y. É só a maneira mais fácil de ficar para a gente manipular ela depois. E aí eu monto o sistema. Ó. Então, quando eu tinha ax mais y igual a ax mais b igual a y, eu montei. Ó. Então, meu ax1 mais b vai dar igual a y1. Então, esse meu x1 e y1 vai ser as minhas primeiras coordenadas, o 4 e o menos 11. E a segunda, x2 e y2, vai ser o menos 2 e o 13. Nesse sistema aqui, então, a gente vai achar o a e o b, não é o x e o y. Mas só uma maneira diferente, né? Então, no sistema vai ficar 4a mais b igual a menos 11, menos 2a mais b igual a 13. E é substituindo, né, os valores de x e y. x1, y1 o primeiro ponto, x2, y2 o segundo ponto. E permanecendo a igualdade e as variáveis a e b que a gente vai encontrar. Ó, então eu vou, nesse caso aqui, eu usei uma subtração, tá? Na resolução do sistema. Por quê? Porque o b, eu já tinha ele nos dois termos. Só que ele era positivo nos dois, então um tem que ser negativo. Então, por isso eu subtraí para ele conseguir eliminar. Então, vai ficar 4 menos menos 2. Ó, observa isso. Então, 4 menos menos 2, esse menos multiplicado por esse menos fica positivo, então eu vou somar, igual a 6a. Agora, o mais b menos mais b, aí elimina. E menos 11 menos 13 menos 24. Divide por 6 os dois membros, a é igual a menos 4. Já tem o valor de a. Substitui ele agora em uma das equações para achar o valor de b, igual eu fiz nas demais, né? Então, substituí aqui e achei que meu b no final vai dar b igual a 5. Se deu dúvida, dá uma pausinha aí e observa os cálculos, ok? Aí, outro detalhe. Novamente, não pediu o valor de a e b, pediu a diferença entre eles. Então, a gente vai ter a igual a menos 4, b igual a 5. Isso, então, quer dizer que vai ser essa função, ó, f de x igual a menos 4x mais 5. Se a gente quiser fazer uma prova real disso, que a gente costuma fazer muito, né, no primário, depois perde um pouquinho o costume, o que isso quer dizer? Que quando o meu x valer 4 nessa função aqui, de f de x menos 4x mais 5, o resultado tem que ser menos 11, que é o ponto que deu lá no início do enunciado. E, de fato, o resultado deu menos 11. E quando o x valer menos 2, o resultado tem que dar 13. E ocorreu as duas coisas, tá? Então, isso é uma prova real de você tirar, para você saber se você encontrou de maneira certa o a e o b. E aí, continuando. Então, queria a diferença, né, de b menos a, nessa ordem, o b primeiro. Então, fica o 5 menos menos 4, portanto, 5 mais 4, né, multiplicando os sinais, igual a 9. A diferença entre os coeficientes b e a é igual a 9. Agora, número 4. Sejam as funções f de x igual a 4x mais 3m, g de x igual a menos 5x mais 7, o valor de m, sabendo que f de 0 menos g1 é igual a 4, é igual a. Ó, eu substituí aqui os valores das funções, o do resultado aqui que ele deu, mas é bem semelhante à do PET. Então, vamos lá, a resolução desta agora. Então, resolução. Primeiro, tem que o f de x é igual a 4x mais 3m. E lá naquela condição que a gente deu lá em cima, ó, ele quis o resultado de f0. Aí você substitui. Então, seu x vai valer 0. Então, f de 0 vai ficar igual a 4 vezes 0, que antes era 4x, mais 3m. 4 vezes 0, 0. Vai sobrar, então, apenas 3m. Na outra, g de x igual a menos 5x mais 7.
Aqui eu utilizei o g de 1. Então, meu x valendo 1 vai ficar menos 5 vezes 1 mais 7 é igual a menos 5 mais 7 igual a 2. Aí eu pego esses dois resultados agora e jogo naquela condição que colocou lá em cima, ó, que o f de 0 menos g de 1 é igual a 4. Então, substituindo, o meu f de 0, 3m, e o meu g de 1, 2. Então, ficou 3m menos 2, porque tem aquele menos ali no meio entre eles. Isso tem que ser igual a 4. Aí eu vou resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, ali eu somei 2 nos dois termos para eliminar o 2, ou você passa o 2 para o outro lado somando, como preferir. Então, vou ter 3m igual a 6. Divide por 3 dos dois membros, ou passo 3 dividindo. Ou seja, meu resultado, m igual a 2. Letra C, ok? Esse até que é mais simples, né? Mas é um exercício bom de resolver. Então, vamos ao 5. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 120 quilos, recolhe-se a um spa onde se anunciam perdas de peso de até 1,5 quilos por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra nessas condições. Letra A. Encontre uma fórmula que expressa o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, resolução. Primeiro, a gente vai ter algumas coisas a se levar em consideração. Ele quer que você encontre a fórmula, não necessariamente nem o peso, né? E o que vai ter que constar nessa fórmula? O que tem que ser levado em consideração? O peso mínimo, que é o que você quer encontrar. O peso inicial, né, que vai ser a partir dele que você vai chegar no peso mínimo. O peso máximo perdido por semana, é máximo, tá? Porque fala até 1,5, mas pode ser que você não perca isso tudo, né? Mas, como é o mínimo, você vai trabalhar que você perdeu o máximo. E o total de semanas, que nesse caso aqui seriam 9. Então, isso tudo tem que envolver na sua fórmula, porque faz parte, vai interferir no seu resultado. E assim eu fiz essa fórmula, mas você pode escolher o jeito de fazer a sua. Então, o meu P maiúsculo está representando o peso mínimo que eu quero achar. 120, o peso inicial. Isso vai ser menos, porque eu vou diminuir, né, à medida que eu vou emagrecendo. Menos 1,5 é o máximo, né, que a pessoa pode perder por semana, vezes 9, que foi um total de 9 semanas. Para resolver isso, não pediu mais para você fazer uma moralzinha com o seu professor, você resolve. Multiplicação primeiro, tá? Lembrando das regrinhas de expressão numérica. Então, menos 1,5 vezes 9 é 13,5. 120 quilos menos 13,5 igual a 106,5 quilos, que seria, então, o peso mínimo que essa pessoa poderia estar após 9 semanas no spa, tá? Considerando que ela sempre conseguiu perder o máximo por semana, 1,5 kg. Isto, já respondido. Então, vamos lá. Letra B. Calcula o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 97 quilos de peso. Aqui tem um detalhe, pediu semanas completas, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar de forma prática o peso P em função do número de semanas S. Então, agora a gente vai começar a chegar em uma função. Porque o peso da pessoa, considerando apenas a variável semanas, né, ele vai ser de acordo com quantas semanas a pessoa está lá dentro, né? Levando aí para um cenário muito otimista, que a cada semana realmente ela perdeu 1,5 kg. Então, nós temos que P de S, o que é P de S? É o peso em função das semanas. Deve ser menor, sinalzinho de menor, que 97. E como a gente calculou esse peso de S? O peso de S pode ser calculado dessa fórmula aqui, menos 1,5 vezes S, que é o total de semanas, ou seja, fiquei uma semana, perdi 1,5 kg, fiquei 2, perdi 3, e assim por diante, mais 120. Esse mais 120 aqui é o peso inicial que você já tem, né? Então você não pode desconsiderar ele. Eu coloquei o S primeiro, de forma intuitiva ficaria mais fácil você entender que é 120 menos 1,5 S, né? Que é o peso que você vai perdendo. Mas como a gente costuma trabalhar com o S, com a variável primeiro, eu inverti, por isso que ficou esse mais 120 aí, tá? Isso deve ser menor que 97, que é o que está pedindo aí no enunciado. Então, menos 1,5S mais 120, deve ser menor que 97. Funciona daquele mesmo jeito da igualdade até aqui. Então, vou subtrair menos 120 dos dois lados dessa desigualdade para eu eliminar o 120 positivo.
Eliminei e ficou menos 1,5S deve ser menor que menos 23. Ó, agora aqui vem um detalhe diferente em desigualdades, tá? Diferente da igualdade, quando é uma equação. Quando você vai multiplicar por menos 1 ou dividir por menos 1, que é o que a gente costuma fazer na equação, você precisa inverter o sinal. Então, o que antes era menor, agora vai virar maior, ok? Porque você está invertendo todos os sinais, né? Automaticamente você vai inverter também o sinal da desigualdade. O igual invertido não faz diferença, é igual, né? Agora, desigualdade não, ela faz diferença. Então, aqui a gente também vai inverter a desigualdade. Então, vai ficar 1,5S, agora deve ser maior que o 23 positivo. Divide 1,5 dos dois lados, então S deve ser maior que 15,3. E o 3 vai dar uma dízima, tá? 3 infinitamente. Agora, como pediu semanas completas, 15 só não são suficientes, porque deu um pouquinho a mais de 15, então vão ter que ser 16. Então, a resposta, o número mínimo de semanas completas deve ser 16 semanas, para assim essa pessoa ter, então, menos de 97 quilos, ok? Continuando. Letra C. Expresse a lei de formação para essa função e esboce-a no plano cartesiano. Essa aqui vai ser um pouquinho mais complicada, que eu vou abordar alguns conceitos matemáticos, tá? Então, resolução. Pelas características do contexto, podemos modelar o peso dessa pessoa em função das semanas no SPA, né? Como a gente disse, a gente vai considerar só a variável semanas, né? A cada semana, menos 1,5 no peso. A partir de uma função afim. Agora aqui vem, ó. Por que é uma função afim? Aí você tem que estudar lá a caracterização das funções. Cada função tem uma característica, né? Primeiro, você vai pegar o contexto. No contexto, você vai ter uma subtração constante. Ok? Constante pelo mesmo número. Ó. Sempre vai ser menos 1,5. Passou uma semana, menos 1,5 de novo. Outra semana, menos 1,5 de novo. Isso constantemente. Então, isso nos gera uma caracterização de função afim, ok? Que vai ter uma subtração, ou poderia ser uma adição constante. Isso vai ser infinitamente? Aí depende do contexto, tá? Mas primeiro, então, a gente vai escolher uma função afim, certo? Ó, para definir uma função, primeiro vamos definir o seu domínio. Então, domínio, o conjunto numérico no qual contém os valores possíveis para a variável. Quem que é a nossa variável aqui? As semanas. E o seu contradomínio, o conjunto que contém os resultados que a função obterá de acordo com cada valor que sua variável venha a assumir. Um pouquinho complicado, né? Mas assim, ó, a variável assumiu uma semana, então quer dizer uma semana. Ele tinha 120 quilos, então a variável assumiu uma semana e perdeu 1,5 kg. Ele vai ter agora 18,5, 118,5. O que quer dizer? O 118,5 tem que estar dentro do contradomínio, que são os resultados do peso que ele vai tendo. Então, de um lado, você vai ter o domínio, que são os números que você vai ter na semana. E isso vai, para cada domínio, você tem um resultado lá dentro do contradomínio, que a gente chama de imagem, né? Que tem que estar dentro do contradomínio. Quais são esses dois conjuntos que a gente vai ter, então, para essa nossa situação? Vamos pensar. Ó, então, P de N em racionais positivos não nulos. O que isso quer dizer? Um pouquinho complicado, né? O P, minúsculo que eu estou utilizando, é por conta que nós estamos fazendo a nossa função peso, tá? Então, eu coloquei P de peso. O N, será que o N vai ser natural? Nesse caso aí, os números naturais, as semanas podem ser apenas números naturais? A gente vai escolher apenas semanas inteiras? Tipo, fiquei uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Negativo a gente sabe que não vai ter, né? Não tem como ter ficado lá menos 2 semanas. O zero, fiquei 0 semanas. Tem autor que não considera o zero dentro dos naturais, tem autor que considera. O que vamos considerar? Ok, supondo então que a gente vai ficar só semanas inteiras. Qual o resultado que a gente vai ter ficando semanas inteiras? Só resultado inteiro também? Não, porque como a gente viu, o peso varia de 1,5 em 1,5 em 1,5. Então pode ter semana que eu perdi 4,5 kg. E eu tinha um peso redondo, né, digamos assim, era 120. Então, eu vou ter um resultado com decimal. Então, no resultado, não pode ser inteiro. Então, tem que ser pelo menos racional. E o resultado pode ser negativo? Não, não vai acontecer de eu ter um peso negativo. Então, eu utilizei aqui o sinalzinho de mais. E o resultado pode ser zero? Até então, não, né? Porque você já tem o seu peso inicial, ok? E a gente considera também que a pessoa não vai chegar a 0 quilos. Então, por isso, o asterisco
ele tira o zero desse grupo, desse conjunto, né? A gente não vai chegar no resultado zero. E o positivo, a gente costuma dizer que é números não negativos, tá? Aqui eu poderia falar positivos de fato porque não tem o zero. Mas se fosse só o sinal de positivo, tem que falar que são não negativos, porque o zero poderia entrar, tá? E ele não é positivo nem negativo. Ok, poderia ser esse. Ou esse aqui seria melhor. Ah, ela ficou lá 1 semana e meia. Se fosse no de cima, não daria para a gente falar que foi 1 semana e meia, porque não é natural. Então, os valores de semana aqui teriam que ser apenas inteiros. Agora, aqui poderia. 1 semana inteira, beleza, ela ficaria. E o contradomínio eu coloquei normal. E aqui eu não coloquei o asterisco, porque eu considero que ela poderia ter ficado 0 semanas, tá? De última hora decidiu não ir. Ou ainda, P de R em R. Ah, coloca logo o real que você não erra. Bom, os reais, é bom a gente entender essa questão de conjuntos, né? Faz até parte da matéria da educação básica, a gente decidiu aí em cima. E nos reais é importante também você entender quando passa para os reais, porque todo gráfico no plano cartesiano, nosso plano cartesiano é R2. R por R, quer dizer que aquela reta do x é uma reta real e a reta do y é outra reta real. Então não tem assim, digamos, um buraco na reta. Então as funções precisam ser definidas geralmente nos reais por conta disso, quando você vai fazer o gráfico dela, tá? Porque a linha que você faz no gráfico ela é contínua, né? Não tem um intervalinho ali. Ah, não, nesse caso aqui não tem, não. Pelo menos as que a gente estuda, no geral, são contínuas, né? No caso, a nossa aqui, função afim. Agora, vamos detalhar mais ainda. Ó, então vamos decidir pelo intervalo real, no grupo dos reais. Então, f de r em r, sendo f de x igual a x mais b, que é uma função afim, de forma que o x, o a e o b são números reais, tá? Essa é a definição geral de função afim. Mas no nosso caso específico, então o nosso f a gente vai colocar de p, por conta de peso, e o x de s, que vai ser o número de semanas. Então a gente vai ter a função p de s é igual a menos 1,5s mais 120. O nosso menos 1,5 é o que está variando, né? Semana a semana, e o 120 é o peso inicial. Isso vai decorrer, ó. Então agora para a gente fazer o gráfico. Aliás, definindo a função primeiro, né? O P de S deve ser maior que zero. Por que o P de S deve ser maior que zero, né? O peso, porque a pessoa não pode chegar a 0 quilos, né? Aí aqui é só uma questão lógica que eu vou explicar um pouquinho para frente, né? O zero já é meio óbvio. Mas então qual que seria o mínimo, né? Ah, a pessoa não pode ter 1 quilo, a pessoa não pode ter 2 quilos, não sei, depende da altura dela, né? Então aqui teria, assim, um raciocínio muito complexo, né? A gente se limita a esse. Então tem que ser maior que zero. Então menos 1,5s mais 120 tem que dar um resultado maior que zero, porque o peso dela não pode chegar a zero. Fazendo aqui as manipulações algébricas, qualquer coisa você dá uma pausinha aí e dá uma olhada, vai chegar que o S deve ser menor que 80 quilos, que 80 semanas, tá? Desculpa, perdão. Porque, suponhamos assim, no país perfeito, no mundo perfeito, melhor dizendo, toda semana ela perdeu 1,5 quilos. Então, se ela continuar isso, seriamente, em 80 semanas ela chegaria a zero, porque ela começou em 120 quilos, tá? E 1,5 vezes 80 daria 120. Então, ela não pode ficar lá 80 semanas, tem que ser menos de 80 semanas. Então, aí já tem um limite para semanas, tá? E outro. Ó, aí eu vou criar agora um intervalo onde essa função minha vai existir. Então, os valores para a semana. Vai de zero, que ela pode não ir, né? 0 semanas. E pode chegar até o limite de 80, mas não pode ser 80, tá? Então tem que ser menor que 80. Aí aqui eu coloquei um intervalo, ó. Em vez de colocar um conjunto, eu coloquei um intervalo dentro dos reais. Então o intervalo do valor de S das semanas vai ser de 0, fechado em 0, que pode ser o próprio 0, e aberto em 80. Por isso que esse sinalzinho aqui está aberto, tá? Do colchete. Então ele está aberto, ele está para fora do número, né? Digamos assim, né? Está abrindo o número, porque não pode ser o próprio 80. Agora o contradomínio nosso, isso vai resultar em quê? Ó, o contradomínio. Então os nossos resultados, o peso dela nunca vai dar um resultado zero, porque não pode chegar a 80, e 80 que daria zero, né? Então é aberto no zero. E
chega até 120, porque suponhamos que ela não perdeu nenhum. E a gente vai entender também que ela não engordou, né? Então 120 pode ser. Pode ser que ela nem foi para o spa, né? Então o máximo 120. Aí eu criei um intervalo para a nossa função. Então seria um intervalo de P em de 0 a 80, fechado em 0, aberto em 80, em de 0 a 120, aberto em 0, fechado em 120, com P de S igual a menos 1,5S mais 120, que seria a nossa função de início. Agora esboçando o gráfico. Então esse aqui foi o que a gente fez, né, de maneira assim bem matematicamente pensando, né, no contexto. Mas agora para esboçar o gráfico, eu vou fazer uma observação. De forma então usual. Nesse contexto que a gente fez aqui, o meu 80 não vai entrar, né, porque iria zerar isto, e a minha imagem nunca vai ser zero, ou seja, a imagem da função, o peso dela não vai chegar a zero. Mas o que a gente costuma utilizar para encontrar e esboçar um gráfico de uma função afim? A gente sempre coloca o x igual a zero e f de x igual a zero. Isso é uma prática que a gente tem, né? Para fazer isso, eu vou admitir, tá? O peso dela chegar a zero, mas para esboçar o gráfico, tá? Fugindo do contexto do problema. Então aqui eu vou colocar agora outro contradomínio. E também domínio. Então fechei tudo agora. O intervalo vai de 0 a 80 no domínio e o contradomínio de 0 a 120. Então, vou colocar agora o x valendo zero. Quando o x valer zero, no caso nosso aqui o S valendo zero, né, que é o número de semanas, seria menos 1,5 vezes zero, ela não perdeu nenhum quilo, que ela não foi para o SPAR, mais 120, que é o peso que ela já tinha, então ela vai continuar com 120. Vou chamar esse ponto no gráfico de A, então vai ser 0,120. E agora eu vou fazer o P de S igual a zero, supondo, né, assim, de uma forma irreal, o peso dela chegou a zero. Então, menos 1,5S mais 120 deu zero, que a gente colocou aqui, ó. Fazendo as manipulações, eu vou encontrar, agora a gente já até tinha visto anteriormente, que meu S, ou seja, o número de semanas que ela ficou lá no SPAR, foi de 80. Aí eu monto um ponto, ó. Esse ponto B vai ser 80,0. Então, nesse caso aqui, o meu 80 é o S, tá? Que eu achei que está no lugar do X, então ele vem primeiro. E o 0 é o resultado, né? Seria o peso dela, no lugar do Y. Diferente do ponto A. No ponto A, o número de semanas era 0, que é no lugar do X, e o resultado, 120. Aí eu agora vou marcar esses dois pontos no gráfico e traço a reta. Então, o ponto A, 0, 120, 0 para X, 120 na ordenada, né? No Y. E no ponto B, 80 para X, ou para S, no nosso caso, vírgula 0. Então, sobre o eixo, né, os dois pontos. E aí eu traço a reta, ok? A reta não continua para cá, antes aqui do ponto A, nem depois do ponto B, pelo intervalo que a gente colocou aqui, ó, no limite. Beleza? Considerando agora que, de forma usual, tá? Que ela teria chegado ao peso zero, né? Mas apenas para a gente esboçar o gráfico. Ok? Então, muito obrigado pela atenção até aqui. Espero que tenha auxiliado aí na compreensão dos exercícios. E até o próximo vídeo, tá? Não se esqueça, se inscreva, divulgue o canal e continuaremos juntos no decorrer do ano. Um abraço, professor Christian Pires.